Existe uma máxima, e essa é a boa notícia, uma máxima humana, presta atenção nisso. A máxima é a seguinte: quando iniciamos algo do jeito certo, dentro dos padrões requeridos, exigidos, obedecendo às regras, a probabilidade disso que nós iniciamos de dar errado no final é mínima. Vou repetir. Quando iniciamos algo do jeito certo, dentro dos padrões requeridos, obedecendo às regras, a probabilidade de dar errado é mínima no final. Isso aqui é uma máxima humana. Agora você imagina, se nós trazemos essa máxima humana para o nosso meio, para a nossa realidade de igreja, para a nossa eclesiologia de culto, para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã, para tudo aquilo que nós representamos e é tudo aquilo que Deus representa para a nossa vida. Imagina se a gente traz essa máxima e coloca diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador. Sabe a probabilidade de dar errado no final? É nula, é zero, absolutamente nenhuma. Por quê? Porque diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, a gente está iniciando do jeito certo. Nós estamos lutando dentro dos padrões requeridos e obedecendo às regras. Dizer isso não quer dizer que não teremos lutas, dificuldades, que não passaremos por prova. Não estou dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo aqui, se a gente inicia certo, diante do Senhor, com base naquilo que Deus quer e tem para mim e para você, nós vamos vencer, amém? Amém? Não é uma palavra triunfalista. Pastor, o que é a palavra triunfalista? A palavra triunfalista é aquela que só fala de triunfo, só fala de vitória. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai chegar, você vai. Nós vamos, nós sabemos disso, mas nós só vamos com a força do nosso Deus, amém? Nós só vamos se o nosso Jesus estiver presente com a gente. E é por isso que nós vamos estar tratando desse tema, agradando o coração de Deus. Gente, presta atenção, o negócio é simples. É como 1 mais 1 é igual a 2. Se a gente começa o ano sabendo agradar o coração de Deus, e mantém isso durante o ano, Deus cuida da gente, Deus se revela, Deus abre as portas, Deus nos dá vitória, Deus passa com a gente na peleja, na luta, porque nós estamos agradando o coração de Deus, amém? E Deus trouxe você aqui nessa noite justamente para isso. Eu quero te dar aqui 4 direções, e hoje nós vamos ver uma delas só. Você quer agradar o coração de Deus? Então essa palavra, em primeiro lugar, não pode faltar na sua vida. Não pode faltar no seu coração. Não pode faltar nas suas orações. Não pode faltar no seu serviço diante do Senhor. Não pode faltar dentro de você. Pastor, que palavra é essa se eu quero agradar o coração de Deus? Anota aí, gratidão. Quer agradar o coração de Deus, seja grato. Quer chamar a atenção de Deus, seja grato. Quer mover a mão de Deus e o poder de Deus, seja grato. Não é troca. Não estou falando aqui de troca, eu estou falando de consequência de vida. Estou falando de consequências de atitude. Se nós temos o nosso coração grato, Deus será grato e será também em nosso favor, amém? E aí eu quero então ler com vocês o texto bíblico de Lucas capítulo 17. Nós vamos ler no verso de número 11 até 19. Eu vou pedir para a Thaís colocar aqui na projeção, tá bom? Esse será o texto base. E hoje, agora à noite, diferente de manhã, essa mensagem é exclusivamente, totalmente expositiva. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos estar aqui viajando dentro desse texto e tirando aqui a lição relacionada à gratidão. Evangelho de Jesus segundo a visão de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso de número 19. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim: a caminho de Jerusalém,
Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e deixe sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Santo de Israel, nós queremos te agradecer mais uma vez nesse culto público de louvor e adoração. Deus, nós estamos em busca de agradar o teu coração. Nós queremos começar o nosso ano lá em cima. Queremos começar o nosso ano bem e manter isso. Por isso, nessa noite, por favor, nós estamos diante da tua palavra e ela por si só fala ao nosso coração. Mas na exposição, Senhor Deus, das Escrituras Sagradas, ainda nos revela a tua vontade. Temos aqui, Pai, 2 lições valiosíssimas que precisamos, Senhor, arraigar ao nosso coração e à nossa vida. Deus, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos agradar o teu coração, e nós já vimos que a gratidão é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, em nome de Jesus, Pai, vai passeando com o teu Espírito Santo, vai visitando os nossos corações, as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. E no final dessa mensagem, nos faça tomar aqui algumas decisões poderosíssimas que mudarão a nossa vida, em nome de Jesus. E já quero te pedir uma coisa: aonde existe ingratidão, transforma. Aonde existe, Senhor Deus, ingratidão, arranca. Vai arrancando em nome de Jesus. Vai com teu Espírito Santo, Senhor Deus, revelando a cada um quem é de fato e o que está aí guardado no seu coração. Deus, em nome de Jesus, aqui nessa noite não há espaço para ingratidão. Nós queremos agradecer ao Senhor. E é isso que vamos buscar aqui, nesses poucos instantes que passaremos. Deus bendito, muito obrigado. Nós queremos louvar o Senhor e o teu nome. Fica com a gente, ministra-nos de forma poderosa através da tua palavra. Nós a te oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Verso 11 da sua Bíblia aí, do capítulo de número 17, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Nós vemos aqui algumas coisas nesse verso, presta atenção. Primeiro, Jesus ele está a caminho de Jerusalém já há alguns capítulos atrás. Quando você vai ler Lucas, anteriores ao capítulo de número 17 que nós acabamos de ler, você vai ver que Jesus ele inicia uma caminhada, vai passando pelos locais, pelos povoados, pelas vizinhanças, pelas cidades. E aí, aqui também no capítulo de número 17, ele já está na reta quase que final dessa caminhada, dessa jornada, e Lucas aqui relata isso. A segunda coisa que nós podemos ver aqui de forma implícita, e nós conhecemos isso, e podemos falar isso, porque nós conhecemos essas caminhadas de Jesus, ele aproveitava isso, esses deslocamentos entre aldeias e cidades, para fazer 3 coisas. Primeira coisa, Jesus ele sempre estava atento ao ambiente que o cercava. Jesus ele sempre estava de olho nas coisas que estavam ao seu redor. Por quê? Porque essas coisas poderiam de alguma forma ele usar para ensinar lições aos seus discípulos e à multidão. Então Jesus sempre está atento ao ambiente que o circundava. A segunda coisa que nós podemos afirmar aqui, com base nesse verso de número 11, que nesses deslocamentos de Jesus,
que nessas caminhadas de Jesus, indo de aldeia em aldeia, cidade em cidade, ele respondia a muitas perguntas, principalmente dos discípulos e também das multidões. Nesse texto aqui, nós não vamos ver isso, mas é uma praxe de Jesus. Está caminhando com os discípulos, está caminhando com a multidão, e aí sempre surge ali uma conversa, outra, uma pergunta, outra, e ele responde. A terceira coisa que a gente pode destacar aqui no verso de número 11, de maneira expositiva, é que nessas caminhadas de Cristo, nesses deslocamentos que ele fazia, ele realizava curas, milagres e ministrava a palavra de Deus, o Evangelho. Amém? Verso 11, finalizamos. Olha aí o verso de número 12 e 13. Diz assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lucas, aqui, ele vai destacar duas coisas muito claras. Primeira delas, é interessante que ele vai relatar que Jesus ele está deslocando rumo a Jerusalém e passando na divisa que ficava entre Samaria e Galiléia. Mas Lucas aqui, ele não destaca o nome do povoado. Ele não se prende a isso. Existiam aqui duas rotas muito comuns nesse deslocamento de Jesus rumo a Jerusalém. Mas Jesus não pega nenhuma das duas rotas normais que era habitual do povo que caminhava naquele tempo. Ele decide passar justamente pelo meio, na divisinha entre Samaria e Galiléia. Lucas não destaca aqui o nome da aldeia. A segunda coisa que nós vemos aqui no verso 12 e 13 é a seguinte: Lucas é muito preciso no ambiente que recepciona Jesus. Imagina a cena, Jesus chegando ali do deserto, passando na divisa, vem a aldeia ali na frente, Jesus aqui na frente conduzindo os discípulos, né? Os discípulos atrás, e aí Lucas, ele é preciso nessa recepção, no ambiente da recepção de Jesus. Ele não diz, olha, não foram as autoridades da cidade que foram receber Jesus. Não foram os patriarcas da cidade que foram recepcionar Jesus. Não foram as famílias da cidade que foram recepcionar Jesus. Não é o prefeito da cidade, não é o governante da cidade, da aldeiazinha. Não são essas pessoas. Quem recepciona Jesus, quando ele chega nessa aldeia, são exatamente 10 leprosos. Ele não diz são 5, 7, 20, 15, não. Ele dá exatamente o número. 10 leprosos recepcionam Jesus na chegada a essa aldeia. E o fato que chama a atenção nesse texto é o seguinte: por que esses 10 leprosos estavam juntos? O que eles tinham em comum para andarem juntos? E aqui nós sabemos pela história algumas coisas. Primeiro, todos esses homens sofriam daquela doença que nós chamamos de hanseníase, a chamada lepra. Naquele tempo, a hanseníase, a lepra, ela não tinha cura. O que tinha, na verdade, eram paliativos, que prolongava por um tempo a vida daquele que foi afetado por ela. Agora, um detalhe muito importante. A palavra grega aqui para lepra não é apenas hanseníase, não é esse machucado da pele apenas. A palavra grega aqui para lepra é uma série de doenças que envolvem a pele. A hanseníase deu início. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, esses 10 leprosos foram adquirindo mais doenças na pele. Então, o estado desses 10 homens era deplorável. Eles estavam, literalmente, apodrecendo em vida. A cura para esses homens só seria um milagre divino de Deus, porque a medicina da época não podia fazer nada por eles. Por que aqueles homens estavam juntos? Porque todos eles, os 10, foram brutalmente arrancados de dentro das suas casas, do seio das suas famílias. A pessoa, quando adquiria lepra, a pessoa, quando era diagnosticada leprosa, ela era arrancada de dentro de casa. Fosse ela homem, mulher,
jovem, adolescente, criança, não importava, não podia mais ficar dentro de casa junto com a família. Então esses homens estavam juntos ali, porque eles foram, todos eles, arrancados brutalmente do seio da sua família. Era muito comum nessas aldeias existirem os leproários. E aí o que acontecia? Exemplo, uma criança era arrancada dentro de casa, levada para esse leproário. E aí todo mundo desse leproário passava a ser então a família daquela criança, cuidar daquela criança. Então eles foram brutalmente arrancados de casa. Existe uma terceira coisa que podemos destacar aqui no verso 12 e 13, que justifica o fato daqueles homens estarem juntos. E era justamente o seguinte: eles não tinham apenas a hanseníase, a lepra, eles não foram arrancados apenas brutalmente do seio da sua família, mas eles também foram arrancados brutalmente da sua vida em sociedade. O sustento que possuíam, perderam. O ir e vir que nós fazemos quando vamos a Caxias, como vamos a Belford Roxo, tranquilamente, quando pegamos um ônibus, um Uber e tal, esses homens não podiam mais. Eles foram arrancados da vida social. Ou seja, todo o relacionamento e sustento deles foram retirados dele por causa da doença. É uma doença terrível. Ela só perde para o câncer. O câncer também não respeita ninguém. Ano passado, perdemos o Edson Arantes do Nascimento. E hoje, exatamente hoje, Roberto Dinamite falece. Ambos com câncer no intestino. Essa doença aqui, a hanseníase, só perde para o câncer, que também não respeita ninguém. Não respeita a conta bancária. Não quer saber se você é bom ou se você é mau. Não quer saber se você serve a Deus ou se você não serve. Essa doença, ela não serve a ninguém, somente aos seus propósitos. Aqui é a hanseníase. Então, eles são arrancados da sociedade. Agora, dentro desses versos de número 12 e 13, existem aqui duas notícias boas. Amém? Não é só notícia ruim não, gente. Tem coisa boa aqui também. Primeira coisa boa que a gente pode ver aqui é o seguinte: de alguma forma, aqueles 10 leprosos sabiam quem era Jesus. Jesus está passando com os discípulos. Imagina a cena assim. E no alto aqui, do lado, eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles sabiam quem era Jesus. A fama de Jesus o precedia. A fama de Jesus chegou primeiro. Agora, preste atenção, aqueles homens estavam juntos e viram ali a oportunidade das suas vidas. Eles disseram: é agora. Nós não podemos perder essa oportunidade. Esse homem ressuscitou um amigo dele chamado Lázaro. Você ficou sabendo dessa história? Esse menino estava morto já há 4 dias. E quando ele chega ali em Cafarnaum, ele diz: Lázaro, sai para fora. E esse homem, depois de 4 dias morto, levanta e sai vivo. Esse homem havia ressuscitado mortos. Esse homem havia curado pessoas que estavam enfermas, pessoas que não andavam mais. O currículo de Jesus é tremendo, nós ouvimos tudo isso. E ele está vindo ali com seus discípulos: Jesus, mestre, tem piedade de nós. É a oportunidade da vida daqueles homens. E eles não podiam abandonar. Eles não podiam jogar fora. Eles não podiam deixar escorrer pelos dedos. Era a oportunidade da vida desses homens. Amém? O verso 12 e 13 termina. Vamos ao verso 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram o quê? Purificados. Vemos aqui 3 coisas no verso 14. Primeira delas, todo aquele esforço e empenho daqueles homens valeu a pena. Eles chamaram a atenção de Jesus, amém? Gente, é muito bom. Quando a gente chama a atenção de Jesus, é claro que isso é literalmente falando. Jesus nos vê, Jesus nos olha, Jesus nos conhece, Jesus nos contempla. Mas aqui, de forma muito singela, eles conseguem chamar a atenção de Jesus. Aquele empenho todo, aquela motivação toda é recompensada. Que coisa linda, maravilhosa. Segunda coisa que nós vemos aqui no verso de número 14 é o seguinte:
eles não chamam apenas a atenção de Jesus. Jesus atende o pedido daqueles leprosos e libera uma palavra de cura, com base na fé daqueles homens. Jesus se volta, ouve o pedido, já sabia do que se tratava, porque eles estavam longe, e aí então, eles clamam de lá, e Jesus libera uma palavra de cura e diz assim, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aqueles homens, quando alguém se aproximava deles, e por isso que eles estavam à distância, eles tinham que dizer o seguinte: impuro, impuro, impuro. Esses homens só viviam cobertos, homens, mulheres e crianças. Quando alguém se aproximava deles e não sabia o estado deles, eles gritavam, impuros, impuros, impuros. Eles estavam dizendo para as pessoas, olha, nós não prestamos, nós estamos à margem da sociedade, não se aproxime de nós, porque senão nós vamos passar coisas ruins para vocês. Não se aproxime de nós, nós somos a escória dessa sociedade. Não venham, não temos nada a lhes oferecer. É por isso que de longe eles gritam. E Jesus então, entendendo de quem se tratava, libera uma palavra de cura. Vão mostrar ao sacerdote. Por que Jesus faz isso aqui? Diz essa fala, ele fala sobre isso. Levíticos de número 14, é quando o povo está ali no deserto, junto com Moisés. Deus dá àquele povo uma série de estatutos, uma série de regulamentações. E no capítulo 14 de Levíticos vai tratar sobre a pessoa com lepra. Olha só como isso é antigo. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 14, depois você lê em casa. Para que seja comprovada que uma pessoa de fato foi curada da lepra, ela precisa se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote vai examinar essa pessoa fora do arraial, protegido. E aí, com essa atestação, aquele que foi curado vai fazer as oferendas naturais. Então, por isso que Jesus diz assim, olha, vão mostrar-se ao sacerdote, liberando a palavra de cura. E eles sabiam disso, eles conheciam essa regra, eles conheciam essa regulamentação. A terceira e última coisa que a gente vê no verso 14 é a seguinte: a fé daqueles homens foi recompensada, amém? Foi recompensada. Eles receberam a palavra de cura e vão então mostrar-se ao sacerdote. E o verso vai dizer que enquanto eles iam mostrar-se ao sacerdote, eles foram completamente purificados. Que coisa linda! A fé daqueles homens eram tremendas, inabaláveis, uma fé abençoadora, uma fé que recebe, uma fé que vence muralhas, uma fé que aquele que está curado, que está enfermo é curado, uma fé tremenda, aleluia, amém? Agora, vamos aqui às duas lições que eu quero para vocês. Até agora são as exposições naturais dos textos antes, e no verso 15 e 16 vem as lições. Eu queria que você entendesse isso aqui agora. Anota aí. O que é gratidão a Deus? E nós estamos falando de agradar o coração de Deus, amém? O que é gratidão a Deus? Anota aí. Primeiro lugar, gratidão a Deus é a experiência pessoal daquele que reconhece o favor divino em sua direção, amém? Vou repetir. O que é a gratidão a Deus, pastor? É a experiência pessoal daquele que reconhece o favor divino em sua direção. O verso de número 15 é muito claro e vai dizer o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou, louvando a Deus em alta voz. Reconheceu esse favor divino na sua direção. Ao voltar, aquele agora ex-leproso diz o seguinte: eu te agradeço, meu Senhor, e está dizendo isso aqui a Deus, porque o Senhor mudou a minha vida. Ao voltar, ele diz, olha, eu te agradeço porque agora eu posso voltar para a minha família, eu posso viver em sociedade. Eu te agradeço porque agora eu não preciso mais dizer que eu sou impuro, que eu estou à margem da sociedade. O Senhor me deu dignidade, o Senhor me deu caráter, o Senhor me deu honra, o Senhor está me honrando agora. Ao voltar esse homem, louvando a Deus, ele diz o seguinte: Senhor,
tu me ama, tu me ouviu, tu cuidou de mim. Ao voltar, antes de chegar a Jesus, ele agradece a Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, tu não desistiu de mim. O Senhor esteve junto de mim. Eu estava no pior estado da minha vida. O que me esperava era a morte. Eu estava apodrecendo em vida. Mas o Senhor não desistiu de mim. Te agradeço por isso. E a pergunta aqui, é claro que retórica para você, é a seguinte: você de fato tem reconhecido esse favor divino na sua direção? Esse favor divino de Deus, claro, divino de Deus na sua direção? O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? Como é que você tem administrado aquilo que Deus tem te agraciado? O que você tem feito com a bênção de Deus na sua vida? O que você tem feito com os livramentos? O que você tem feito com a orientação do Senhor, dizendo para você: vai por aqui, não vai por ali, porque ali é morte, ali é cadeia, ali é ruim, ali são trevas. O que você tem feito com toda a gratidão que Deus tem derramado no teu coração, com o teu trabalho que Deus te dá, com o teu emprego, com a tua saúde? O que você tem feito com tudo isso? Você tem de fato entendido que é alvo da manifestação divina, que a graça dele lhe alcançou? Esse leproso aqui, ex-leproso, entendeu isso. Ele recebeu a palavra de cura, percebeu que a pele estava linda como um bebê. Ele disse: opa, agora a coisa mudou? Meu Deus, ele me ouviu. Meu Deus, ele me atendeu. Eu sou grato a ele. E aí ele volta, louvando e engrandecendo o nome de Deus, glorificando a Deus. O que é gratidão? É uma experiência pessoal daquele que reconhece o favor divino em sua direção. Presta atenção. Experiência pessoal não é experiência do teu pai e da tua mãe. Experiência pessoal não é experiência do teu irmão, da tua tia, da tua avó, do teu avô, não. Experiência pessoal é você. Deus está perguntando para você: o que é que você tem feito com tudo aquilo de bom que eu tenho te dado? Com toda a assistência que eu tenho te suprido? Com as coisas que eu tenho entregues na tua mão? O que é que você tem feito com isso? Você reconhece isso na sua vida? Que é a minha manifestação de poder? Que é o meu cuidado? Que é a minha mão, a minha proteção? Você reconhece isso? Você tem certeza? Tem certeza? Esse ex-leproso reconheceu. Ele voltou, glorificando a Deus. Amém? Segunda lição. O que é a gratidão a Deus? Segundo lugar, anota aí. Gratidão a Deus é a manifestação pública em favor daquele que lhe foi favorável primeiro. Amém? Quem foi favorável a mim e você primeiro, gente? Hã? Quem? Jesus. Estão com medo de falar? Mas tem medo de falar do nome do diabo. Agora tem medo de falar do nome de Jesus? Quem nos foi favorável primeiro? Jesus. Aleluia! Jesus! Amém? E o diabo está repreendido. Amém? Não vou falar o nome dele não, pastor. Que nada, rapaz. Cada um tem que ter o seu lugar. E o lugar dele é julgamento, é trevas. Ele não sai de lá. Não deixe Satanás lhe botar medo. Amém? Quem foi favorável àquele homem? Quem Deus usou para ser canal da manifestação do poder de Deus ali naquela ocasião? Naquela aldeia que nós nem sabemos o nome? Jesus Cristo. Então gratidão é a Deus. É a manifestação pública em favor daquele que lhe foi favorável primeiro. Olha só a manifestação pública daquele homem. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe o quê? Agradeceu. Este era
samaritano. Agora presta atenção numa coisa. Esse homem não reconhece apenas que Deus cuidou dele, mas reconhece também que Jesus foi o canal que Deus usa para que ele fosse restaurado. E ele agradece isso. Ele agradece publicamente o instrumento que Deus usa, Jesus. Está claro aqui. Agora quer ver uma coisa muito interessante, que às vezes passa despercebido? A convivência daquele homem era só com leprosos. E o leproso cheira mal. Cheira carne podre. É roupa podre. O leproário é terrível. É horrível. É igual o necrotério. É terrível. E agora, depois de muito tempo, nós não sabemos quanto, esse homem está de novo na presença de uma pessoa normal, comum, aqui entre aspas, mas ele está diante de Jesus, o Criador. Aquela vida de leproso, aquela vida de leproário, aquela vida de imundície, aquela vida de roupas sujas, agora é trocada, porque o Senhor Jesus lhe permitiu viver isso. Pela primeira vez, depois de muito tempo, ele agora está diante de uma pessoa comum, normal, porque agora ele era normal. Amém? Coisa linda. As pessoas sabem, as pessoas percebem a gratidão que você tem a Deus, que você tem a Jesus. As pessoas sabem que você é crente. As pessoas sabem que você serve a Deus. As pessoas sabem que você ora no trabalho, na faculdade. As pessoas sabem que você é cristão. As pessoas sabem que você é grato a Jesus pela sua vida. As pessoas conhecem você. Ou tudo agora que você conquistou veio do nada? Ou você acha só que é fruto do seu estudo, do seu trabalho, da sua inteligência, das coisas que você fez? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus sempre vai estar presente conosco, cuidando da gente. E bem-aventurado aquele que é grato a Jesus e a Deus por todas as coisas que recebe nessa vida. Esse homem aqui, ex-leproso, ele manifesta publicamente diante de Jesus, porque Jesus lhe foi favorável primeiro. Agora, eu sempre faço o inverso, né? Eu sempre começo dando as más notícias, e aí venho com refrigério para vocês. Venho com as boas notícias. Hoje, exclusivamente hoje, não será assim. Existem também as más notícias, eu quero dar a vocês. Nós falamos de gratidão, reconhecimento divino, manifestação pública diante de Jesus. Mas existe o lado ruim, o lado da ingratidão. E deixe-me apresentar para vocês. O lado da ingratidão veio na vida daqueles outros 9, lembra deles? Todos não foram curados? Todos não receberam a mesma ministração? Todos não receberam a mesma palavra de cura, de poder? Quantos voltaram? Um voltou. Você pode ter uma fé que ultrapasse muralhas. Você pode ter uma fé que vença muita coisa. Se você for ingrato, você não é nada. 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 Sabe por quê? Porque você vai passar a pensar que você que está fazendo as coisas. Que as coisas acontecem por causa de você. Nossa, a minha fé é tremenda. A minha fé é gigantesca. Jesus disse que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, as pessoas fariam maravilhas. A minha fé está do tamanho de uma melancia. E o tamanho da minha fé? O tamanho da melancia. Acima da média de todo mundo. Você pode ter uma fé desse tamanho e você não é nada diante do Senhor. Todos estiveram ali diante do Senhor, implorando, clamando, buscando. Todos receberam a mesma cura. Mas só um voltou. Os outros, ingratos. Ingratidão é uma desgraça no meio do povo. Principalmente no meio do povo de Deus. Isso mexe com o meu coração, ver gente ingrata dentro da igreja. Povo ingrato! Não é comigo não.
Não são com os líderes, com os pastores, não, nós somos falhos. Nós também somos ingratos. Eu, pastor Efraim, pastora Jane, os líderes, somos ingratos, sim, somos. Agora, ingrato com Deus, ingrato com Jesus, tem certeza disso? Terrível, abominável. Que é ingratidão? Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? O que significa ingratidão? Vamos lá. Ingratidão é a falta de reconhecimento do bem que lhe foi feito. Cara, isso é terrível. Jesus lhe salvou. Se você não é salvo em Cristo, Jesus quer te salvar essa noite, amém? Você tem a oportunidade de entregar sua vida a Ele hoje ainda. Se você está afastado, hoje é noite de reconciliação. Abre o olho. Ingratidão é você, não reconhecer o bem que foi feito a você. Cara, só o fato da gente estar aqui vivo, respirando, já é um negócio tremendo. Já parou para pensar nisso? Passamos por uma pandemia terrível, estamos aqui. Vencemos. Muitos morreram, nós estamos aqui. Mundialmente, muitos morreram, nós estamos aqui. Vivos. O que é ingratidão, pastor? É a falta de reconhecimento da ajuda que lhe foi prestada. Deus nos presta ajuda todos os dias. Deus vem em nosso favor todos os dias. O que é ingratidão, pastor? É um traço de caráter ruim. Pastor, ingratidão é traço de caráter? É traço de caráter. Porque quem tem caráter tem. O ingrato tem traço de caráter ruim, como outras coisas ruins que tem no caráter. Mas sabe de uma coisa, se há ingratidão no teu coração, teu caráter está corrompido. O meu caráter está corrompido. O que é ingratidão, pastor? É a coroação do egoísmo. Eu fico imaginando a cena. O egoísta, que só olha para si, que acha que é tudo dele, que as coisas giram em torno dele, que fica chateadinho, que não quer, que isso, que faz beicinho, que coloca desculpa em tudo. Tudo. Ele é o pobre coitado do mundo. E aí vem a ingratidão e coroa esse egoísmo. Diz assim, parabéns, fica assim, inútil. O que é ingratidão, pastor? É virar as costas hoje para alguém que esteve ao seu lado sempre. O ingrato vira as costas a Jesus e a Deus sempre. Ele diz que não. Ela diz que não. Jura de pé junto que não. Mas ingratidão é isso. É virar as costas hoje para alguém que lhe tem favorecido sempre. Aí eu pergunto, de novo, mais uma vez, como é que está essa questão da gratidão dentro da sua vida, dentro do seu coração? Deus tem muito a fazer, na minha vida e na sua, mas Ele não vai fazer, se nós não alegrarmos o coração dEle. E a primeira coisa que nós fazemos para alegrar o coração do nosso Deus é sendo grato a Ele. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do nosso Criador.